Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da Argélia, uma seleção com uma história riquíssima em África e protagonista de um dos episódios mais polémicos de sempre num campeonato do mundo. Conhecidos como os Fênix ou Raposas do Deserto, os argelinos chegam a 2026 para a sua quinta presença numa fase final, depois de uma qualificação africana avassaladora que os devolve à festa do futebol mundial após 12 anos de ausência. É uma seleção de garra, com uma das defesas mais sólidas de África e uma história marcada por momentos de enorme orgulho, mas também por uma injustiça que mudou para sempre as regras do futebol. Vamos conhecer a Argélia. A Argélia compete na CAF, a Confederação Africana, e em 2026 está colocada no Grupo J, frente à campeã do mundo Argentina, a Áustria e a estreante Jordânia. De verde e branco, com a estrela e o crescente a lembrar a bandeira nacional, os Fênix são uma das seleções mais respeitadas de África, com uma legião de adeptos apaixonados que enchem as bancadas onde quer que joguem, sobretudo na Europa, onde vive uma enorme comunidade argelina. É uma equipa conhecida pela solidez defensiva, pela intensidade física e por jogadores rápidos e diretos no ataque. O objetivo em 2026 é claro, ultrapassar a fase de grupos e repetir, ou superar, o melhor resultado de sempre. Em 1982, na Argélia estreou-se em mundiais com uma vitória histórica ao bater a poderosa Alemanha Ocidental por 2-1, um dos maiores resultados de sempre de uma seleção africana. Mas o que ficou para a história foi o que aconteceu depois. No último jogo do grupo, entre a Alemanha Ocidental e a Áustria, em Riron, ambas as seleções sabiam que um resultado específico, uma vitória alemã por 1-0, eliminava a Argélia e apurava as duas. E foi exatamente isso que aconteceu. A Alemanha marcou cedo e depois ambas as equipas praticamente deixaram de jogar. Ficou conhecido como desonesto de Riron e a indignação foi tal que a FIFA mudou as regras. Desde então, os últimos jogos de cada grupo passaram a ser disputados em simultâneo. O melhor resultado de sempre da Argélia em campeonatos do mundo aconteceu em 2014, no Brasil. Os Fênix surpreenderam ao chegar pela primeira vez aos oitavos de final, depois de uma fase de grupos competitiva onde bateram a Coreia do Sul. Nos oitavos, defrontaram a Alemanha, que viria a ser campeã do mundo nesse ano, e deram luta tremenda, levando o jogo ao prolongamento antes de perderem por 2-1. Foi uma exibição de grande nível, que deixou a Argélia muito perto de fazer ainda mais história. Esse Mundial de 2014 é, até hoje, a referência máxima da seleção argelina na competição, e o exemplo do que esta equipa é capaz quando está em grande forma. Embora ainda não tenha conquistado um campeonato do mundo, a Argélia tem no seu currículo um título continental de enorme prestígio, a Taça das Nações Africanas de 2019, disputada no Egito. Essa Argélia foi um autêntico rolo compressor, com uma equipa equilibrada, ofensiva e extremamente confiante, que praticamente não deu hipóteses aos adversários ao longo de todo o torneio. Esse título consolidou a Argélia como uma das grandes potências do futebol africano na última década e deu uma enorme confiança a um grupo de jogadores que, anos depois, continua a ser a espinha dorsal da seleção que agora se prepara para o Mundial de 2026. O caminho da Argélia até 2026 foi de autêntico domínio. Na fase de qualificação africana, no grupo G, os Fênix venceram 8 dos 10 jogos disputados, perdendo apenas um, e terminaram com 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Uganda. Foi um apuramento sólido, sem grandes sobressaltos, que confirma o regresso da Argélia à fase final depois de falhar as edições de 2018 e 2022. Esta nova geração argelina junta experiência internacional, com vários jogadores em clubes europeus de bom nível, a uma identidade tática reconhecível, defesa organizada, transições rápidas e muita confiança no 1 contra 1. O grande nome da Argélia continua a ser Riyad Mahrez, extremo de classe mundial, com uma carreira recheada de títulos em clubes europeus de topo, incluindo conquistas na Premier League inglesa. Mahrez é o líder técnico e emocional desta equipa, capaz de decidir um jogo com um drible ou um remate de fora da área. À sua volta, a Argélia conta com vários jogadores formados em academias europeias, muitos deles filhos de imigrantes argelinos em França, o que dá ao plantel uma riqueza técnica e tática muito acima da média africana. Para muitos destes jogadores, 2026 pode ser a última grande oportunidade de Mahrez disputar um Mundial e tentar deixar uma marca ainda maior na história do futebol argelino.
Em 2026, a Argélia está no grupo J, frente à campeã do mundo Argentina, a Áustria, que regressa após 28 anos de ausência, e a estreante Jordânia. É, sem dúvida, um grupo difícil, com a Argentina como grande favorita. No entanto, tanto a Áustria como a Jordânia são adversários ao alcance da Argélia, o que abre a porta a uma luta intensa pelo segundo lugar do grupo. Repetir o feito de 2014 e chegar aos oitavos de final é um objetivo realista para esta equipa, sobretudo se conseguir um bom resultado logo no arranque. A solidez defensiva e a experiência de Mahrez podem ser decisivas nos jogos mais equilibrados. Onde quer que jogue, a Argélia leva consigo uma onda verde e branca de adeptos. A enorme diáspora argelina espalhada pela França e por outros países europeus garante que, mesmo em jogos fora de casa, os Fennecs sentem o calor de milhares de adeptos nas bancadas. Essa paixão é parte fundamental da identidade desta seleção, que joga sempre com intensidade e orgulho, sabendo que representa não apenas a Argélia, mas também milhões de pessoas espalhadas pelo mundo com raízes argelinas. Em 2026, nos Estados Unidos, espera-se que essa presença seja, mais uma vez, avassaladora, transformando os Jogos da Argélia em verdadeiras festas de cor e ruído. A história da Argélia nos mundiais é, em parte, a história de uma injustiça que mudou o futebol para sempre. O episódio de Rijon, em 1982, deixou cicatrizes, mas também deu à Argélia um lugar especial na memória coletiva do desporto. Foram eles a razão pela qual hoje os últimos jogos de cada grupo são sempre disputados ao mesmo tempo. Mais de 40 anos depois, a Argélia já não é apenas a vítima de uma manigância, é uma seleção respeitada, com um título continental e um histórico de boas exibições em fases finais. Em 2026, a missão é continuar a escrever uma história que já não depende de ninguém, apenas da qualidade desta equipa em campo. Então, o que esperar da Argélia em 2026? Uma equipa organizada, com uma defesa difícil de bater, a experiência e a classe de Mahrez ao mais alto nível e a motivação extra de representar toda uma nação e uma enorme diáspora espalhada pelo mundo. O objetivo passa por, no mínimo, igualar o feito de 2014 e chegar aos oitavos de final, mas com a ambição de ir ainda mais longe. Num grupo com a Argentina como favorita destacada, a luta pelo segundo lugar promete ser equilibrada e emocionante. Achas que a Argélia consegue repetir a façanha de 2014? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!